O Velho Oeste foi um cenário que até hoje rende diversas histórias. Algumas obras têm um clima mais calmo e até heróico, já outras retratam o Velho Oeste como uma época brutal, trágica e dominada pela injustiça e a corrupção. E hoje veremos esse lado mais sombrio pela perspectiva de Bouncer, um pistoleiro sem braço que é o segurança de um boteco localizado em Barrow City, a cidade mais suja e violenta do Oeste. Em Bouncer a gente vai ter um faroeste insano, um típico mundo cão, com pessoas de moral questionável vivendo num lugar corrupto e cruel, onde a violência é inevitável. Numa história onde mesmo quando os personagens vencem no final, eles ainda saem perdendo muito. Bouncer é uma série de quadrinhos escritos por Alejandro Jodorowsky, que é um cineasta, roteirista e quadrinista muito conhecido por diversas obras, e inclusive por outros trabalhos de faroeste, como El Topo, e a arte do quadrinho é do francês François Boucki, que é uma arte maravilhosa, como a gente já vai ver. Bouncer é um quadrinho que está sendo publicado desde 2001, com o capítulo mais recente sendo de 2023, tendo um total de 12 volumes lançados até esse ano de 2025. Os primeiros 7 capítulos foram lançados aqui no Brasil pela QS Comics, e hoje eu vou comentar com vocês os 2 primeiros que equivalem ao primeiro arco de Bouncer, numa história que vai se passar na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1865, após o fim da Guerra Civil Americana, conflito marcado pela disputa entre o norte e o sul dos Estados Unidos para decidir a abolição da escravidão no país, onde o norte, composto pelos estados da União, queriam abolir a escravidão, enquanto o sul, formado pelos estados confederados, queria manter o sistema escravista. Bem, acabou que o sul perdeu a guerra e a gente de início vai acompanhar um pequeno grupo de soldados confederados tentando se reerguer após a derrota. O grupo é liderado pelo Capitão Halton, um homem cruel e sem um olho, que agora que perdeu a guerra sobrevive atacando vilarejos, bancos e diligências que ele encontra pelo oeste. E esses ataques são bastante violentos, seu grupo dificilmente deixa sobreviventes e seus homens costumam estudar as mulheres que são capturadas. Mas Halton percebe que tem outra forma dele arranjar dinheiro para conseguir manter seu grupo de pé. Basta ele encontrar um velho diamante que está sendo guardado pelo seu irmão Blake. Diferente de Halton, Blake está bem longe da guerra e não é um homem violento. Blake é um pastor e está construindo uma igreja. Ele vive junto da sua esposa, uma indígena, seu cachorro e seu filho de 15 anos, Seth. Blake há muito tempo atrás era um dos maiores pistoleiros do Oeste, mas hoje em dia ele não só é um homem pacífico, como também renega qualquer coisa que o lembre do seu passado violento. Tanto que quando Seth encontra um par de revólveres que pertenciam ao seu pai, Blake vai dizer que aqueles objetos são amaldiçoados e que são um sinal de mau presságio. E ele meio que estava certo, porque minutos depois Halton vai invadir a casa de Blake procurando pelo tal diamante. E aqui a gente vai ter uma cena parecida com a abertura de Bastardos Inglórios. Seth vai ser escondido debaixo do piso da casa, o cachorro da família vai ser o primeiro a ir pra vala, e então Halton vai começar um interrogatório para descobrir onde tá esse diamante. Blake vai dizer que não sabe onde a pedra tá, e isso meio que é verdade, mesmo ele sabendo que o tal diamante tá naquelas redondezas, ele nunca se importou em procurar, mas Halton também tá meio sem paciência, não só por causa do diamante, mas também por descobrir que seu irmão, um homem branco, se casou com uma indígena de pele vermelha, algo que pra ele é uma afronta à sua raça. E bem, o interrogatório vai terminar do pior jeito possível. Halton vai desconectar a cabeça de Blake e os outros soldados do grupo vão escalpelar a mãe de Seth, e o moleque vai ter que ver tudo aquilo na sua frente sem poder fazer nada. Mas Blake disse uma coisa pro seu filho antes de partir: se caso tudo ali desse errado, que Seth fugisse para Barrow City e procurasse pelo Bouncer do Salão Inferno. E assim o garoto faz, ele pega os antigos revólveres do pai e foge para a cidade mais suja de todo o Oeste. Enquanto Seth tá viajando, eu só queria pedir que, já que você viu o vídeo até aqui, que você considere dar um like e se inscrever, porque isso ajuda muito o canal. Enfim, Seth chega na cidade e vamos ver que Barrow City é o lugar onde se reúne a pior escória da humanidade. É possivelmente a cidade com a maior taxa de criminalidade de todo o Oeste, é um lugar extremamente violento e tudo lá se resolve na boa e velha trocação de chumbo. Tanto que dificilmente um xerife ali sobrevive mais do que um mês. Até tem umas pessoas boas, mas é uma minoria. A violência em Barrow City é tão banalizada que mais pra frente no quadrinho tem uma parte onde um moleque é devorado vivo por um cachorro, e quando uma mulher chega e pergunta o que tá acontecendo, um cara vai lá e diz: ah, não é nada não, é só um cachorro que devorou um menino. E pra deixar o clima do lugar ainda mais agradável, Barrow City está localizada perto de uma enorme rocha nomeada carinhosamente de Mão do Diabo. A cidade também é repleta de saloons, que eram estabelecimentos muito comuns no período do Velho Oeste, que geralmente eram bares. Tinham alguns que era meio boca de porco, mas tinham outros que eram mais luxuosos. Normalmente era um lugar onde as pessoas poderiam descansar de seus trabalhos ou de suas viagens, mas lá também podiam disputar jogos de azar, que às vezes
vezes resultavam em duelos, e também podiam conhecer meretrizes. E esses últimos são o que mais tem em Barrow City. Bem, depois de uma caminhada, Seth vai chegar ao seu destino, que é o Salão Inferno. E lá ele vai encontrar Bouncer, o segurança do lugar, e que também vamos descobrir ser o seu tio. Bouncer, quando a gente olha de primeira, já parece ser uma figura bastante enigmática. Ele não tem um braço e mesmo assim é o segurança de um dos lugares mais perigosos da cidade. E ainda por cima vemos que ele é um ótimo pistoleiro, possivelmente o melhor ali da região, quando ele sozinho salva Seth de 2 homens armados. Mas enfim, no dia seguinte, Bouncer e Seth saem e vão até a casa de Blake para Seth poder dar um enterro digno aos seus pais. E Bouncer diz que vai dar uma mãozinha pro guri e ajudar ele na sua vingança. Já pela noite a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado dos 3 irmãos e o que aconteceu para Bouncer perder um braço, Halton perder um olho e Blake a cabeça. Vamos descobrir que tudo de ruim começou há décadas atrás com a avó de Seth, uma mulher conhecida como Tia Lola, e também conhecida por ser uma das mulheres mais impetuosas de todo o Oeste. Quando Lola tinha 8 anos, alguns indígenas tiraram a vida dos pais dela e em seguida usaram o corpo da garota contra sua vontade. Lola em seguida foi salva por um caçador, mas logo foi trocada na zona por 6 garrafas de uísque. Aos 12 anos engravidou e teve Blake, seu primeiro filho, e o pai, bem, foi um dos 30 clientes que a menina tinha por dia. Aos 13 teve seu segundo filho, no caso Halton, e aos 15 engravidou novamente. Lola até tentou se jogar de uma ribanceira para dar fim ao terceiro filho, mas não adiantou de nada e Bouncer nasceu alguns meses depois. Lola, depois de alguns anos, conseguiu montar uma grande casa de entretenimento adulto na cidade e em um dia qualquer ela decidiu reunir os seus 3 filhos para atacarem um trem e roubarem um certo diamante conhecido como o Olho de Caim. E esse roubo foi uma total retaliação, principalmente por parte de Blake, que não hesitou em tirar a vida de qualquer um que estivesse no seu caminho, até mesmo um homem desarmado que não representava perigo algum. Inclusive a cena dele executando esse homem é bem parecida com o início do quadrinho onde o Halton elimina o Blake. Já Bouncer não estava muito confortável com esse roubo, ele não queria matar ninguém. Ele até já tinha tirado algumas vidas, mas foram todas em legítima defesa. Ele nunca fez isso para roubar ou porque gostava, mas a vontade e a ganância da sua mãe eram mais fortes que a dele. Depois de roubarem esse diamante, todos ali passaram um mês escondidos numa cabana até começarem a enlouquecer. Nenhum dos irmãos queria mais ficar escondido naquele lugar e para completar, Lola havia escondido o Olho de Caim em um canto onde só ela sabia onde estava. E em um dado dia, quando Halton e Blake discutiam pela posse do diamante, Halton atirou no braço de Bouncer e Blake acertou o olho de Halton, o que causou a perda dos 2 membros. E quando os 3 irmãos decidiram voltar para a cabana para checar o estado da mãe, viram que a coroa tinha se churrascado. Mas a única coisa que Blake e Halton pensaram no momento foi em procurar o Olho de Caim. Mas mesmo revirando a casa, não encontraram nada e assim os 3 irmãos desenvolveram um tremendo nojo entre eles e juraram nunca mais se ver. Tudo isso por conta da mais pura ganância. Vale destacar que o Olho de Caim era invendável, pois era uma peça muito famosa. É tipo você roubar e querer vender a Mona Lisa, você vai acabar preso. A única forma de vender seria quebrando e dividindo a pedra, mas isso diminuiria o valor do diamante e não era isso que Lola queria. E foi justamente essa ganância que condenou a vida de todos ali. E notem como nessa parte podemos ver como cada um dos irmãos Metralha seguiu um caminho completamente diferente. Halton se tornou um soldado e posteriormente um criminoso da pior espécie. Já Blake e Bouncer parece que sofreram uma catarse e tentaram se desvincular ao máximo do que eles eram no passado, com Blake se tornando um pacifista e Bouncer um segurança de boteco, alguém que não buscava a guerra, mas que usava violência quando necessário. No caso de Bouncer, essa mudança foi até mais extrema, ao ponto dele negar e abandonar o seu próprio nome. Bouncer nem é um nome verdadeiro do personagem, esse termo é mais usado para designar um segurança responsável por algum estabelecimento. Isso torna Bouncer um personagem bastante trágico, e em todo o quadrinho a gente vê como ele condena o próprio passado e parece sentir até um certo grau de culpa. Afinal, ele falhou com sua própria moralidade quando decidiu tirar tantas vidas naquele trem e também falhou em devolver a razão para os seus 2 irmãos, o que no fim lhe custou um braço e toda a sua família. E isso, somado ao ódio que ele nutre por Halton, fez sua alma apodrecer cada vez mais ao longo dos anos. E a única forma que Bouncer encontrou de canalizar todo aquele ódio e rancor presentes na sua alma foi numa cidade imunda e igualmente odiosa como Barrow City. Mas continuando a história, depois de contar o seu passado dramático, Bouncer leva Seth em uma viagem até as montanhas para conhecer um homem, Crazy Butterfly, que foi o cara que treinou Bouncer depois que ele perdeu o braço e que agora vai treinar Seth para sua vingança. Crazy Butterfly é uma figura bastante emblemática. Ele antigamente era um grande pistoleiro chamado Silver Cane,
mas num dia, depois de tirar a vida de um moleque na frente da sua mãe, ver o ódio nos olhos da mulher, Silver Kane, assim como Bouncer, ficou com nojo do seu passado e decidido a encerrar esse ciclo de sangue, Kane abandonou sua identidade e foi morar no meio do mato, e adotou o nome de Crazy Butterfly. Bem, acontece que Bouncer e Seth vão chegar na cabana do velho e já vão ver Butterfly nas suas últimas, depois dele ter lutado contra um urso e ainda ganhado. E como último desejo, Butterfly não queria que seu corpo fosse enterrado, e sim que ele fosse fatiado em pedaços e servisse de comida para os seus cães. E é exatamente isso que acontece. Esse tipo de prática de entregar seu corpo à natureza vai se assemelhar bastante com a prática do enterro no céu, também conhecido como enterro celestial, que é um ritual funerário que tem certa relação com o budismo e é geralmente praticado em algumas regiões da Ásia, como no Tibete ou nos Himalaias. De início ele funciona da forma que a gente viu, tem toda uma preparação, o corpo é dividido em várias partes e ele então é levado para algum local elevado, como montanhas, para servir de comida para os animais que passam naquela região, que geralmente são aves. E esse ritual tem um significado bastante profundo. Seguindo as crenças budistas, uma pessoa entregar o seu corpo para ser devorado é considerado como o último ato de bondade daquele indivíduo, pois o seu corpo agora não passaria de uma casca vazia, e entregá-lo à natureza é visto como um sinal de desapego e generosidade, pois aquela casca vazia estaria servindo de alimento para os animais, assim prosseguindo com o ciclo natural da vida. E esse foi o último desejo de Crazy Butterfly. Ele, como um homem responsável por um ciclo de sangue, vendo que suas atitudes geravam e iriam gerar ainda mais ódio e violência naquele mundo, decidiu abandonar o seu passado e no fim da sua vida se tornar uma peça responsável pelo ciclo da vida. E nisso a gente pode traçar um paralelo com o próprio Bouncer, porque no dia em que ele perdeu o braço, a primeira coisa que ele fez foi jogar aquele braço no abismo para virar comida para os abutres. E foi justamente após esse momento que Bouncer decidiu se libertar de toda aquela loucura. Mesmo que de forma involuntária, o braço serviu como um sacrifício para Bouncer abandonar aquele ciclo de sangue e tentar encontrar alguma iluminação. Mas continuando, Bouncer agora vai se encarregar de treinar o seu sobrinho, e esse treinamento vai durar alguns meses e Seth vai passar por algumas provações. A primeira prova vai consistir no garoto ficar encarando um lince de perto por algumas horas, até que ele perca o medo do animal e no fim atire no lince, mas apenas se aquele animal ameaçar a sua vida, o que não acontece, e o lince acaba fugindo. Essa aqui é uma prova muito mais moral e de amadurecimento. Seth está em transição para a vida adulta, ele está prestes a encarar um mundo cruel que pode devorá-lo em questão de segundos. E Seth precisa encarar de perto esse medo e entender que quando o mundo mostrar as suas garras e estiver disposto a te atacar, ele deve ser paciente e contra-atacar quando tiver a chance. Já a segunda prova é mais tranquila. Seth deve se equilibrar na ponta dos pés, na beirada de um abismo, enquanto vai atirando em algumas frutas que o Bouncer vai jogando no ar. É tipo um Fruit Ninja, só que com revólveres. O Seth inclusive vai fazer isso sob o efeito de algumas plantas e bebidas alucinógenas, e aqui vale destacar a arte do François Bouc, que é excelente. Ele que captura de forma muito precisa todo o ambiente do quadrinho, seja o clima seco do deserto, as montanhas e as cidades que muitas vezes parecem até fotografias. Tudo isso é muito valorizado para mostrar a imensidão de todo aquele cenário em comparação com os personagens, fora a colorização que serve muito para ditar todo o clima do ambiente. Nos salões as cores são mais quentes e escuras, já agora nessas alucinações o quadrinho fica parecendo até um conto de fadas. Mas continuando a história, depois de algumas semanas de treinamento, Bouncer e seu sobrinho voltam para Barrow City para Seth concluir a sua vingança contra Halton. Nesse meio tempo, Seth vai acabar se relacionando com uma professora nova ali da cidade, chamada Deborah. Vale destacar que Barrow City é uma cidade que ela não prioriza muito a educação, então um professor ali na cidade é algo muito raro, e esses dois aí vão ter uma paixão meio Disney. Acontece que o Seth vai ter salvo ela de alguns criminosos, e em seguida os dois já vão planejar um noivado e jurar amor eterno um pelo outro. E para completar o drama de Novela das Oito, quando Seth finalmente decide se vingar e voltar para sua antiga casa procurando por Halton, ele vai encontrar Deborah e descobre que Halton é o pai da menina, ou seja, Seth e Deborah são primos. Não que isso seja um problema aqui na história, e que Halton agora tá construindo uma pequena cidade no lugar onde Blake estava montando uma igreja. Ele diz que o dinheiro vem da compra e venda de gado, mas isso é uma mentira, já que a grana tá vindo dos diversos crimes e roubos que a gangue de Halton comete nas cidades vizinhas. Mas ele promove essa mentira porque Halton não quer que sua filha veja ele como o criminoso deplorável que ele é. Mas alguns dias depois, Bouncer e Seth bolam um plano para finalmente se vingarem. Eles criam uma fake news dizendo que tem uma diligência
violência transportando ouro para uma cidade vizinha, quando na verdade Seth e Bouncer estão disfarçados no veículo e aguardando a chegada do grupo de Halton, e Seth também engana e leva Deborah na diligência para ela enfim descobrir quem seu pai é de verdade. E o plano dá certo, o grupo de Halton vai atrás da tal diligência, mas todos ali são recebidos com uma chuva de tiros, e no fim de tudo, Bouncer, Seth, Halton e um outro criminoso aleatório iniciam um duelo que termina com Halton sendo atingido. Porém, mesmo ferido, esse infeliz consegue fugir, fazendo sua filha de refém. Na fuga, Seth vai conseguir recuperar Deborah e Bouncer segue perseguindo seu irmão. Perseguição essa que vai terminar com Halton voltando pro antigo esconderijo onde os três irmãos se separaram 17 anos atrás, e também é o lugar onde Blake sepultou a mãe dos três. Lá, Halton finalmente encontra o olho de Caim, que estava escondido num lugar bastante inusitado, e por fim, Bouncer vai finalmente pegar o diamante. E vale a pena destacar o texto nessa parte que ele é muito bom. Desci até a igreja e senti a presença benevolente dos meus dois irmãos e da minha mãe ao meu lado. Escondi a pedra amaldiçoada em um lugar onde ela não fará mal a ninguém. Eu transformei o olho de Caim no olho de Deus. Meus sobrinhos herdarão esta propriedade e a transformarão em um paraíso, e eu voltarei ao inferno para velar por suas almas perdidas. Ou seja, Bouncer pode até ter dado um fim àquele objeto que provocava tanta ganância e violência, porém as sequelas daquela coisa ainda estão lá, tudo aquilo deixou cicatrizes irreversíveis. Vale a pena lembrar que durante o período do Velho Oeste, os Estados Unidos até se desenvolveram na expansão territorial, em áreas da infraestrutura como ferrovias e na comunicação, mas tudo isso foi às custas de muito sangue. Diversas tribos indígenas foram dizimadas nesse período, muitas vezes em prol da ganância de querer mais e mais terras. Seth e Deborah herdaram as riquezas e as terras de Halton, mas tudo aquilo foi construído a partir de roubos e outros crimes horríveis. As novas gerações do Oeste vão construir cidades, rodovias e, segundo Bouncer, vão transformar aquele lugar num paraíso, mas as gerações que vieram antes, que viram os horrores daquelas terras, são pessoas atormentadas, que ou foram vítimas daquele mundo, ou então ajudaram de alguma forma a perpetuar ainda mais a violência naquele período. Nem todas as pessoas alcançaram ou vão alcançar a libertação, como foi no caso de Crazy Butterfly, e é em Barrow City que está concentrada uma grande parte dessas almas atormentadas. Ladrões, meretrizes, os últimos sobreviventes de tribos indígenas, a maioria ali carrega alguma cicatriz, e o lugar para uma alma tão atormentada quanto a de Bouncer é justamente no próprio inferno. Mas enfim, Bouncer é um ótimo quadrinho de faroeste e os arcos seguintes vão ficando cada vez melhores. Esse universo vai se expandindo cada vez mais com o tempo e vamos tendo conflitos de poder ainda mais perigosos com o passar dos capítulos. Os primeiros arcos de Bouncer saíram aqui no Brasil pela editora QS Comics, numa edição que compila dos capítulos 1 ao 7, então é bem fácil de achar pra ler. Deixem nos comentários quais outros quadrinhos ou mangás vocês gostariam de ver vídeo aqui no canal. Muito obrigado à editora QS Comics por ter me enviado o quadrinho pra eu fazer esse vídeo, e muito obrigado aos membros do canal desse mês, que são o Marreta Preta 174, o Red Kong 02, o Patrick N, o Felpo, o Atro, o Irran Castro, o Vitor Ramos e o Samuel Gonçalves. Muito obrigado por financiarem o Covil, isso ajuda bastante a permitir que eu continue trazendo conteúdo aqui pra vocês, e agradeço bastante também a você que viu o vídeo até o final. Curta e comente se você gostou, e até outro dia.